Boa noite. O tema do nosso grupo é comunicação, mais especificamente Instagram, e eu vou começar com uma contextualização do tema. O Instagram é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para comunicação, entretenimento e negócios. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, ele transformou a forma com que as pessoas se expressam, se informam e se relacionam. Neste projeto, aprofundaremos a análise do Instagram sob a ótica dos integrantes do grupo e do que foi debatido em aula. Para isso, exploraremos as potencialidades de uso das tecnologias que o permeiam, investigando como a plataforma pode ser uma ferramenta poderosa para a conexão social, o desenvolvimento de negócios e a disseminação de informações. Contudo, é igualmente crucial discutir os limites de uso dessas tecnologias, abordando questões como igualdade, segurança de dados, desinformação e o impacto na saúde mental dos usuários. Além disso, identificaremos os principais desafios éticos inerentes à operação e evolução no Instagram, propondo soluções alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aos desafios contemporâneos da ciência da computação e da interação humano-computador. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de potencialidades do Instagram, né? No sentido de impacto na comunicação digital. E quando a gente pesquisou, a gente chegou em 4 ODS que ele impacta e potencializa, principalmente, né? Que seria a educação de qualidade, principalmente no contexto de vários novos criadores de conteúdo, de ciência que estão sendo fomentados, e também pelo fato de criação de ferramentas como Reels e Story que são de duração mais curta. Então a gente tem uma entrega maior de conteúdos científicos de duração curta para pessoas que não necessariamente consumiriam conteúdos longos. Então isso acaba educando de certa forma e fomentando isso daí. Já na questão de igualdade de gênero, principalmente pelo fato de no Instagram ser permitido a criação de perfis, de movimentos e assim por diante. Então, perfis de movimento de direito das mulheres, de lutas por igualdade salarial e lutas desse tipo acabam sendo bem fomentados também. Acabam tendo uma divulgação um pouco maior e até gerando um novo grande número de seguidores e pautando às vezes o debate público. E já na questão de indústria, inovação e infraestrutura, o Instagram acaba potencializando muito no sentido de ser uma vitrine digital. Então, para pequenos produtores e empresários, ele acaba servindo como porta de entrada de anúncio. Então, às vezes, o produto desse pequeno produtor acaba chegando em pessoas que não conseguiriam ver isso antes, porque o produtor não teria dinheiro para anunciar em lugares maiores, né? Então, isso acaba chegando para várias pessoas de uma forma até orgânica, em várias vezes. Já quanto a parcerias e meios de implementação, ele acaba favorecendo muito porque ele acaba sendo meio que uma liga entre a sociedade civil, as instituições e as pessoas. Então, ele acaba favorecendo muito nesse sentido de comunicação, de pautas, de pauta da sociedade, de diálogo, de comunicação entre as instituições também. Então, acaba até sendo, não um meio oficial, né, mas todas as instituições acabam tendo perfis na rede social para divulgar alguma mudança ou alguma alteração, ou alguma coisa que impacte a vida do cidadão também, né? Já quanto à questão de limite de uso, acaba sendo meio complicado, mas é algo que a gente comentou também nas aulas, e ele acaba até sendo meio dicotômico, né? Que ele é um pouco... O que ele potencializa, ele também limita em certa forma. Porque ele acaba limitando bastante a questão da saúde e bem-estar, no sentido de aumentar. A gente tem evidências estatísticas de talvez aumento de ansiedade, e de casos de baixa autoestima e de depressão devido ao uso das redes sociais, no Instagram no caso também, e também principalmente atrelada a marcadores como os likes, as visualizações e assim por diante, que acabam afetando a autoestima dos usuários, em alguns casos. Ele também acaba limitando na questão de redução das desigualdades, porque o algoritmo ele acaba favorecendo os perfis mais visíveis. Então, quem já tem certa visibilidade vai cada vez ser mais visível, mais visto. Já quem não tem, se não seguir alguma fórmula, não ter um impulsionamento da sua rede, dificilmente vai conseguir uma visibilidade maior. E na questão de paz, justiça e instituições eficazes também. O que acaba acontecendo também, na mesma linha de divulgação de ciência, acaba potencializando, ele também potencializa a divulgação de conteúdos falsos. Então, notícias falsas, discursos de ódio, ele acaba potencializando esse tipo de divulgação, principalmente por mexer com o emocional do público. Então, esse tipo de coisa acaba gerando muito like e muito engajamento. Bom, pessoal, agora partindo aqui para os desafios éticos, ah, como já foi bem mencionado aqui, temos alguns desafios muito importantes. O algoritmo injusto, ou seja, nós sabemos que hoje o Instagram prefere certos tipos de vídeo e divulga certos tipos de vídeo em detrimento de outros.
Então, esse é um dos pontos. Um ponto também que já foi falado é saúde mental dos usuários e desinformação. E também um ponto que é uma das potencialidades aqui, né, do Instagram, mas que até o momento não vem sendo tão explorado, né, que é a inclusão e diversidade. Bom, e para direcionar tudo isso, nós fizemos 4 propostas aqui, sendo elas, a primeira, campanhas de bem-estar digital, ou seja, o Instagram fazer campanhas ali que incentive a pessoa a parar de usar o Instagram por algum momento, alguns minutos, para que tenha um equilíbrio no tempo de tela. Também incluindo dicas de uso do Instagram mesmo, para que a pessoa entenda que ela está ali muito tempo, ou algo que possa ensinar ela como mexer, como utilizar melhor o Instagram. Isso vai reduzir o impacto negativo na saúde mental das pessoas, com certeza. A segunda é a transparência algorítmica. Aqui não seria abrir o algoritmo totalmente, mas a gente conseguir saber por alguma página, algum link, como que os conteúdos são escolhidos, né, para estar aparecendo na nossa timeline, justamente para a gente aprender e saber como fazer um filtro por nós mesmos ali, né? Escolher o que a gente quer ver. Em terceiro aqui temos filtros contra a desinformação. Pensamos aqui em algo como se fosse um checador de fatos, né? Como existe já em outras redes sociais, que ainda não foi implementado no Instagram, onde os próprios usuários podem fazer contribuições ou também alguma agência específica para isso. E por último aqui, fomenta conteúdo educativo social. Hoje em dia temos muitos criadores de conteúdo neste ramo, mas pelo próprio algoritmo eles não são divulgados da maneira que entendemos, né, como sociedade que deveriam. Então, aqui seria o próprio Instagram fazer algum tipo de publicidade, algum tipo de mecanismo para que o conteúdo desses criadores fosse divulgado de maneira ampla e atingisse mais pessoas, né? Bom, essas são as nossas propostas. E por fim, algumas considerações finais. A análise do Instagram demonstra que a plataforma, quando utilizada de forma estratégica e consciente, pode contribuir para avanços significativos em diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela potencializa a disseminação de conteúdos educativos, fortalece movimentos sociais, amplia oportunidades de negócio e fomenta parcerias que geram impactos positivos na sociedade. Por outro lado, os desafios identificados mostram que o uso da plataforma também pode gerar efeitos negativos, como a propagação de desinformação, a ampliação das desigualdades digitais e prejuízos à saúde mental dos usuários. Essas questões reforçam a necessidade de ações que tornam o Instagram um ambiente mais justo, seguro e inclusivo. Entre as soluções possíveis, destacam-se a transparência nos algoritmos, o fortalecimento de filtros contra fake news, campanhas de conscientização sobre o uso saudável das redes sociais e o incentivo a conteúdos que promovam educação, diversidade e inclusão. Desta forma, o Instagram pode evoluir para além de uma rede de entretenimento, consolidando-se como uma ferramenta de transformação social alinhada aos ODS e às demandas contemporâneas. Ademais, ficam aqui as referências utilizadas para esse trabalho e o nosso agradecimento pela atenção.